un placer tenerlo acá con nosotros. Siempre usted nos ha estado apoyando a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología. Queremos agradecer también. Ahí es Rodrigo, uno de sus ex presidentes. Entonces estamos muy agradecidos a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología y quiero darle la bienvenida para esta charla que es artroplastía de hombro total o reversa y los conceptos actuales. El doctor Ovandere, un gran amigo, autor de varios libros de la ortopedia y traumatología, es presidente de la Sociedad Mundial de Hombro y Codo, jefe del servicio de cirugía de hombro y codo del Instituto de Ortopedia y Traumatología de Paso Fundo, es vicepresidente de la Academia de Medicina de Paso Fundo y un past presidente de la SBOT en el año 2011. Gracias de antemano, Ovandré, y queda a disposición usted para iniciar su conferencia. Gracias a todos los televidentes de los varios países que están asistiendo y a todo el directorio de la SBOT y a nuestros colegas nacionales. Gracias. Adelante, Ovandré. Bueno, Juan Carlos, qué gran placer ver rostros amigos. Vejo aqui Omar, Rodrigo, vejo aqui usted, Ricardo Camacho. Estamos ahorita con 80 personas. Increíble, increíble esto. Es un gran placer discutir un tema un poco complejo, pero con mi portuñol voy a intentar mostrar mucho más de un concepto cuando se indica y no exactamente cómo se hace una artroplastía. Porque por una comunicación online, la enseñanza de una artroplastía es un poco más difícil, paso a paso, quirúrgico. Pero lo importante acá, yo pienso que es los conceptos, o qué se está haciendo hoy y cuáles son las direcciones para el futuro. Me parece que esto es más importante que todo. Entonces, estamos ahorita con 83 personas, 84, increíble. Y voy a colocar un rato. Tengo que compartilhar la tela, sí. Y después, ahí. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Bien. Y Rodrigo, para que tenga una buena y rápida charla, me gustaría que usted cerrase los videos de todos, ¿está bien? Sí, vamos a cerrar todos los videos y todos los audios también. Y también, no, los audios, sí. Y también pesa para las personas a hacer preguntas, digitando. Las preguntas fican mucho simples. Bueno, qué honor estar acá en contacto con meus amigos de Bolivia, de Santa Cruz. Yo he sido recibido como un rey en Santa Cruz y en La Paz, en mis viajes por Bolivia, un país que yo tengo un gran cariño. Déjame.
Algo pasa aquí, entonces estoy intentando avanzar esto. Bueno, ok. Yo tengo ahora un local para avanzar los slides. Cuando fui invitado por Pascal Boileau para hacer la conferencia magna del Congreso Europeo de Ombro y Codo en Lyon 2015, me pidieron para hablar sobre el progreso de la cirugía de hombro y codo en la América Latina y del Sur. Y estos son slides de esta charla. Lo más importante que yo intenté dizer a los europeos era que nuestro tiempo de independencia foi casi al mismo tiempo. Casi todos los países de América do Sur se quedaron independientes en pocos años, como que alrededor de 200 años atrás, nuestra independencia. Pero nuestra democracia ha empezado mucho más tarde, mucho más tarde. Cada país teve que lutar muito para obter sua democracia e ainda hoje, acá na América do Sur, há países como Venezuela que han lutado muito para ter a verdadeira democracia de volta. Então, o que é necessário para uma produção científica? Uma verdadeira democracia. Tem muita pouca produção científica países que não são democráticos. Depois, uma economia buena, seguida de buenas universidades, centros de pesquisa, treinamento, residências médicas, fellowships e todo isto. E, por fim, uma produção científica regular. Veja que eu tentei mostrar para os europeus que este era o problema porque aqui, nesta parte do mundo, nós produzimos tão pouco. Porque hemos demorado muito para obter democracia e todos os países têm uma economia ainda muito frágil. Então, produzir cientificamente é muito mais difícil. Eu tenho encanto por Bolívia, as paisagens, a geografia. Estive em Santa Cruz, estive em La Paz, estive por la countryside. Me encanta estar em contato novamente com vocês. E me encanta também perceber o avanço científico que meus colegas de Bolívia han produzido recentemente em muitas áreas da ortopedia. Acá uma pequena lembrança de muitas que eu tenho, os livros publicados por Juan Carlos, a participação no Mundial de Roca, Nils Calderón, Paul Patiño, Camacho, y lo bueno trabajo que ha sido hecho por ustedes todos. Una lembranza muy querida de Roca, que esteve con nosotros haciendo su residencia y haciendo todo el crecimiento de la familia que ahora fica adulta, y Roca empezando su trayectoria
político-administrativa en la ortopedia. Esto es mucho orgullo para un viejo profesor como yo. Bueno, déjame hablar de un tema muy, muy especial. O que hace o speeding process de nosotros humanos? O que faz os processos serem cada vez mais rápidos? Guerras, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, revoluciones, como o Renascimento, a Revolução Francesa, os hippies e muitas outras. E pandemias, como a bubônica, peste negra em la Idade Média, a febre espanhola, siglo atrás, e ahorita o coronavírus. Bueno, entonces, guerra, revolución y pandemias hacen un proceso de alta velocidad en los procesos humanos. Tenemos que entender esto. Como, por ejemplo, depois, a peste negra aconteceu em 1353, como que uns 10, 15 anos, e ha matado 1/3 da população mundial. 1/3. Uma coisa horrível. Depois da peste bubônica, Renascimento. O Hombre Vitruviano, de Leonardo da Vinci. De Humani Fabrica Corporis, quando Andreas Vesalius cambiou o rumo da medicina, finalizando 3.000 anos de domínio das leis de Hipócrates para a medicina. Então, houve grande renascimento em la humanidade, logo depois da peste bubônica. Bueno, febre espanhola, hace 100 anos atrás, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ha matado 50 milhões de pessoas por el mundo, especialmente em la China e Índia. Acá em Brasil, consejos al povo para a influenza espanhola. Distância social, não visitar uns aos outros, medidas higiênicas, descansar e cuidar de los viejos, exactamente como estamos haciendo ahorita. Que viene depois de essa terrível doença febre espanhola, siglo XIX impressionante. La Belle Époque, los cinema, los transportes de las personas por auto, por avión, la medicina, medicamentos, internet e tudo o que nós temos hoje. Veio logo depois, começou logo depois da febre espanhola. E agora temos isto, coronavírus. Sabemos todo porque a informação é muito melhor hoje em dia. 15 dias atrás, teníamos 2 milhões de pessoas infectadas, 31% de recuperados e 7% de muertes, com 237.000 muertes. Hoje, eu chequei isto há poucas horas, o doble de contaminados, aumentou os recuperados e houve uma grande porcentagem de muertes, de 237 para 304.000 muertos. Então, não é brincadeira isto. O que virá depois disto? Bueno, o que virá depois disto certamente será uma nova e melhor vida. Aquilo que Mohamed El-Erian chama de novo normal. Será normal, pero será novo, diferente. E temos que estar preparados para estes cambios. Então, life and achievements in the human being run in cycles, em ciclos. Peste, renascimento.
febre espanhola, grande siglo de progresso. Coronavírus, uma vida nova e melhor esperançosamente. Então, este é conceito que me gostaria de mostrar a vocês. No princípio, 2, 3 meses atrás, medo, pânico, não sei o que fazer. Depois, os governos, a medicina, aprendendo, learning zone. E agora estamos em la fase de crescimento. Temos que estabelecer progresso, temos que estabelecer maneiras de comunicação. E tudo isto ha hecho grande cambio que autor chamou de VUCA. Que é VUCA? É tempo com muito conceito de volatilidade, uncertainty, complexidade e ambiguidade. VUCA. Que é exatamente isto que este autor quer dizer? Isto. Pode ser à direita, pode ser à esquerda, pode ser em linha reta. Ou isto. Por este caminho, por aquele caminho, por qualquer caminho. Isto é ambiguidade, volatilidade. E isto, para os cirujanos como nós, não é bueno este conceito, porque nós gostamos de mostrar ao paciente exatamente o caminho correto. É por aqui e não por ali. Aprendemos desde os anos de faculdade, de residência e em nossa profissão que temos que mostrar a los pacientes o caminho correto. Então, esses tempos são muito mais agressivos para nós, cirujanos, médicos, fisioterapeutas, do que para outras áreas da população. Sofrimos muito mais, em outras palavras. Por exemplo, mostrar-lhe 3 exemplos de ambiguidade. Artigo de Facebook. Médicos italianos desobedecem a Organização Mundial e dizem que não é vírus, pero é uma bactéria. Outro artigo dizendo concordo e discordo de coronavírus também. E este prêmio Nobel que diz que as previsões para COVID estão erradas, incorretas. Entendam isto, quando obtenemos informação, não é uma informação correta. Isto é VUCA. Talvez novo termo para muitos de vocês. Passei a parte filosófica de minha apresentação e me gostaria agora de falar de ciência, artroplastia, onde estamos em 2020, com relação a hemiartroplastia, artroplastia total ou artroplastia reversa do ombro. Como vocês sabem, eu trabalho em uma equipe espetacular. O grupo está aqui, Paulo Piluski, Carlos Castillo. Bonadimã é nosso segundo ano de fellowship e Felipe, Mateus e Nelson, primeiro ano de fellowship. Trabalhamos muito para compreender os cambios, a ambiguidade de esta evolução destes 3 tipos de artroplastia no ombro. Eu vou tentar mostrar para vocês. Lo mejor que lhe digo é que para compreender a artroplastia é importante conhecer muito de biologia e biomecânica. Não basta ser bom cirurgião, mecânico. Há que entender biomecânica da cintura escapular, entender
también sobre la biología, la cicatrización de los tejidos, sobre rehabilitación y mucho más. Acá, dos errores tremendos. Uno, la prótesis está mucho antevertida o retrovertida y tenemos la fase de la prótesis olhando al deltoide, no al glena. Y lo otro, los cirujanos fue mucho minimalista y ha sacado apenas un poquito del teto de la cabeza, dejando toda la cabeza prácticamente intacta. Entonces, obviamente que en estos dos casos que son errados, ha ocurrido mucho sufrimiento para los pacientes. Y esto es lo que me mueve hoy, y ustedes todos, estamos con 105 personas acá en este chat, intentando discutir, aprender con nosotros y hacer lo mejor para los pacientes. Este hombre ha hecho esto en toda su vida, Charles Neer. Y yo pienso que este hombre fue una esquina en mi vida, un momento que yo he pasado por Charles Neer como fellow, y mi vida nunca más fue la misma después de encontrar este maestro. Acá es un slide. En 1986, los slides necesitaban ser hechos antes de la presentación. Y yo pagué $4 por este slide, que ainda tengo conmigo, Rolled Shoulder Surgery, Before Charles Neer and After Charles Neer. Y esta es una verdad. Charles Neer ha revolucionado muchas áreas de la cirugía del hombro y es lo más verdadero ejemplo de padre de la cirugía del hombro moderna. ¿Por qué le digo esto? Porque Neer ha popularizado en los años 50. Por tanto, hace como que 70 años atrás, 65 años atrás, la prótese parcial para casos de fracturas y después artrosis. Neer no fue lo primero a hacer artroplastia. Esta no es una charla de historia de la cirugía de la artroplastia del hombro. Dean King ha hecho un modelo similar que Judet usaba en Francia en los años 40. Y también un otro cirujano ha hecho en los finales del siglo anterior una famosa prótese en un paciente. Entonces, había otras personas que hicieron antes, pero Charles Neer fue lo primero a publicar y estudiar de forma científica la artroplastia. Ha cambiado para un nuevo modelo de Neer también en los años 70, y entendiendo los malos resultados que estaba obteniendo, introducido Ahora sí, ya vuelve. Ya vuelve. Se cortó. ¿Qué pasó? Se cortó Sí. internet. Internet, usted. Sí. Sí.
No, aquí não passa nada. Pode colocar de novo, Bueno. professor. Tá bem? Estão vendo? Sim, ¿Sí? a você. Sim. Tá bem? Falo de novo de Charles Nier, não? Desde Judith. Então, em los anos 50, Charles Nier ha Não dá introduzido... para ver sua palestra. Tem que compartilhar a tela. Ah, tá bem. Tá bem. Vou fazer de novo isto. Que estranho. Esto não é... Compartilhar. Agora sim? Sim. Perfeito? Estão vendo? Dá para ver, sim. Agora sim. Assim? Sim. Tá bem. Então, Charles Nier, em los anos 50, ha introduzido uma prótese única, monolítica, e ha estudado cientificamente como fazer a prótese. Ha cambiado o modelo 20 anos depois para um modelo parcial melhor. Em los anos 70, ha introduzido a prótese total. E no final dos anos 70, Steve Copeland introduziu o conceito de resurface. Este era um conceito para ter uma prótese sem haste. Vamos falar disto. Depois, o modelo bipolar, que se podia cambiar a cabeça por tamanhos diferentes e cambiar a haste também. Depois, em los anos 90, o conceito modular, quando você poderia cambiar a retroversão ou anterversão da cabeça, haciendo uma melhor modularidade. E, finalmente, em los anos 84, uma grande persona ha se introduzido, deixa-me ver acá, não estou conseguindo avançar. Não. Deveria ser muito simples hoje, pero estou tendo assim, claro, agora sim. Em los anos de 84, Paul de Gramont, de uma pequena cidade do interior de França, introduziu o conceito da prótese reversa. Não foi também o primeiro, outros han hecho antes que ele, pero Paul de Gramont conseguiu publicar e conseguiu demonstrar este conceito. E daí, então, a prótese reversa entra no novo ciclo como o grande desenvolvimento. Temos sempre que falar de la classificação de Hamada para as artroses de mango rotador. Temos que lembrar a classificação também de Seebauer para as artroses del mango devido à ruptura massiva del mango rotador. E, claro, que também a classificação de Gilles-Walch, de la glena A, B e C. Depois disto, deixa-me compartilhar com você as principais características da prótese parcial. Tiene 65 anos de experiência, desde Nier. Muito fácil reproduzir. Corto curva de aprendizagem. Menor tempo cirúrgico. Instabilidade. Quando necessita revisão, pode-se fazer uma total ou uma reversa.
No entanto, hay menor alivio de dolor, porque una parte metálica toca en la glena. Hay también erosión progresiva de glenoide que deteriora los resultados a largo plazo. Y también ocurre desgastes concêntrico ou excêntrico de la glena que exigem revisión. La prótese total ha empezado en los años 70, portanto, menos tempo de experiência, traz maior alívio de dolor, porque agora há uma cabeça metálica e uma glena de polietileno. Há melhor fulcro para a mobilidade ativa, para a elevação do braço. A aprendizagem de esto é pouco mais difícil, necessita pouco mais de tempo cirúrgico para hacer, e a erosão do polietileno pode causar o afrouxamento e perda destes componentes. E quando se hace uma revisão, é para a reversa, hoje em dia. E, finalmente, a reversa. Muito menos tempo de experiência. Não há muitos estudos de longo prazo. Para nós, custa muito mais caro. É increíble o preço de la prótese reversa. Preço, acá em Brasil, de automóvel. E não automóvel barato ou de segunda mano, bom automóvel. A curva de aprendizagem é longa e as complicações han diminuído ao longo do tempo. Hoje, menos que 10%. Se obtém uma mobilidade imediata de elevação facilmente. E o conceito é que o supraespinal não é necessário. Há alívio rápido da dolor, pero a revisão, quando necessária, é complexa e há pouca gente com esta experiência. Evoluímos de la parcial monobloco de los anos 50 para la parcial monobloco modificada por Nier de los anos 70. Depois, próprio Dr. Nier ha cambiado para modelo total, com a superfície de la glena de polietileno e acá neste modelo com o conceito bimodular. Em outras palavras, pode-se cambiar a haste e a cabeça. E, por fim, a prótese reversa, como você conhece hoje. Me gostaria que a pessoa que ha hecho estes dibujos pudesse sacar isto para não causar problema em la apresentação. Agora está pior. Me gostaria que os desenhos em verde se sacassem. Muchas gracias. Há ainda pouco mais em la pantalla. Muchas gracias. Muy amable. Los próximos 8 slides, me gostaria de mostrar as principais indicações hoje em dia, 2020. Este é conceito personal. Eu acho assim. Há muitas discussões em la literatura, pero nuestro serviço ha hecho esto. Quando há necrose vascular de la cabeça del húmero, uma hemiartroplastia é ainda, em 2020, a melhor indicação. Artrite reumatoides. Empezamos haciendo hemiartroplastia. Hoje em dia, hacemos total, exceto se há uma grande destruição do mango rotador. Então, esse caso
vai para a reversa. Pero generalmente, em um paciente com artrite reumatoide, o mango rotador está intacto. Para fraturas em 4 partes proximales del número, hicimos por muitos anos a hemiartroplastia. Hoje em dia, evoluímos para a reversa e vou lhe mostrar alguns dados sobre isto. Para os casos com artrite pós-traumática, fraturas que evoluíram com artrose, luxações que evoluíram com artrose, todo hacíamos prótese total, se o mango é bueno. Para a artrose primária, a artrose que é uma doença própria, empezamos em los anos 80 haciendo EMI, cambiamos para la total e hoje em dia é possível fazer reversa se o paciente é muito viejo e se o mango rotador não está bueno. Cuff tear arthropathy, que é isto para os jóvenes que estão acompanhando? Ruptura masiva irreparável del mango rotador, ascensão de la cabeça del húmero e empieza uma artrosis. E frequentemente com muita dolor e pseudoparalisia del membro superior. Empezamos haciendo EMI em los anos 80, 90. Depois ha venido um modelo CTA, onde a cabeça era muito grande e ocupava todo o espaço. Não ha produzido bons resultados. E hoje, o grande avance da artroplastia, sim, é a reversa. Esta é a maior indicação de prótese reversa que temos em 2020 para uma ruptura irreparável com dolor del mango rotador. Tumores que necessitam sacar-se a parte óssea e tendinosa, reversa também. E quando há necessidade de revisão da hemiartroplastia ou da total, hacemos também reversa. Então, este é um quadro general que me gostaria que você guardasse, porque é provavelmente uma indicação personal de nossas condutas e nosso serviço. Então, como se fora a evolução de las roupas de bajo, em um chiste que estou fazendo aqui. Há muito tempo, hacíamos muito mais EMI, depois total, e hoje em dia reversa. Bueno, a EMI quase ha sido abandonada e usamos muito pouco. Então, hoje, total e reversa. E ao futuro, provavelmente teremos cada vez mais a prótese reversa, de acordo com as estatísticas que vou mostrar ao final de minha charla. Muitos estudos mostram comparações. A bibliografia é muito rica nisto. Um trabalho de 15 anos atrás, comparando EMI e total para osteoartrose. Poucos pacientes, e o conceito era que não havia nenhuma diferença entre os dois grupos. Bueno, este homem, Charles Rockwood, que muitos de vocês han conocido personalmente e todos han lido seus livros e publicações. Rockwood ha hecho um dogma que dizia la EMI es mejor que la total. E neste artigo em JBJS de 2007, Rockwood era muito positivo. Há que selecionar o paciente e quando isso acontece, não há erosão na glândula.
Por tanto, há uma mejora significativa em todos os parâmetros com la M. E isto permaneceu em la literatura por algum tempo. E Rockwood era uma pessoa que hacía punto forte dizendo que la parcial era muito melhor que la total. Não era tempo de tempo ainda de reversa, ou pelo menos muito popularmente reversas. Bueno, hoje em dia isto está muito bem estabelecido e sabemos que Rockwood não estava correto em sua afirmação. Por exemplo, esse trabalho de Madsen ha mostrado sua experiência em 360 casos revisados de hemiartroplastia em toda sua vida. 81% senhoras, em 25% havia alguma insuficiência do mango rotador, supra, infra e subescapular, porque há que sacar o subescapular para fazer a prótese parcial, como você sabe. Alguns casos de fraturas, quando não havia consolidação da grande tuberosidade, uma grande porcentagem necessitou revisão. E depois, a erosão da glena por o componente metálico em contato e mal posicionamento de los componentes. Então, muitas chances de errores. La conclusão do trabalho, as revisões podem ser evitadas cuidando-se de la retroversão e da altura do implante e o balance de las partes moles, los muslos. Portanto, a curva de aprendizagem existe também para a prótese parcial. As patologias de la glena são tratadas hoje em dia com total e não mais com M. E quando há lesões do mango rotador, com la reversa. Esta é uma conclusão muito ampla de Madsen. Acá está alguns casos, todos operados por eu, de prótese parcial. Esta senhora foi operada em Porto Alegre e tinha uma artrose leve. E então eu a hecho al final de los anos 80 e veja a perfeição de la elevação. Era uma senhora muito ativa e muito pronta para ser exercícios caseiros, ajudou muito na fisioterapia e obteve mobilidade completa. Depois, essa senhora se cambiou para Flórida, em Miami, e me informou recentemente que necessitou cambiar depois de mais de 30 anos desta cirurgia para uma prótese reversa. Então, foi uma muito boa sucedida tratamento por 30 anos. Acá, outro exemplo de prótese parcial, uma pessoa com artrite reumatoide inicial. Não, desculpa, esta senhora tinha necrose vascular bilateral, sim, por uso de corticoides. E também pertence ao grupo de los anos 80. Eu he hecho 2 artroplastias, derecha e esquerda, e acá está a belíssima evolução de ella. Aqui, agricultor, 69 anos, com 6 anos de dolor e disminuição de função. Havia só uma hipertensão controlada. Veja a grande evolução desta osteoartrose primária. Havia colapso completo da gleno humeral, como você pode ver acá. Muito bem, eu he hecho uma prótese parcial com haste longa. Isto pareceu perfeito,
por un tiempo. Con 1 año y medio, este paciente estaba ainda bien, pero comenzó a tener dolor, la movilidad disminuyó. ¿Cuál será el motivo de dolor y menos movilidad en 18 meses de postoperatorio? La erosión de la superficie de la glena. Este contacto aquí no es más aceptable hoy en día. Este es un error, por supuesto. Entonces, este paciente necesitó un cambio de artroplastía parcial para total y mejoró la movilidad y la dolor disminuyó por completo. Otro trabajo de 2005 también comparando las totales y EMI, una meta-análise de 62 casos de total y 50 casos de EMI. La conclusión es que la mejora de la dolor y función está en la artroplastía total, no en la parcial. Y un otro trabajo de 2011 hecho por Dr. Caulfield, que está aquí ladeado por Sergio Quequia, mi gran amigo de São Paulo, e por yo. Dr. Caulfield foi chefe da Clínica Mayo por muitos anos, agora está retirado, e também sua experiência em 99 pacientes, a prótese total dá melhor mobilidade e força quando comparada com a EMI. Acá, um abogado de 65 anos, com 3 anos de dolor e limitação progressiva, veja que se estabeleceu acá, neste X-ray axilar, uma lesão maior em la cara posterior de la glena. Esta é uma glena, uma artrose B2 de Walsh. Bueno, hicimos uma prótese total ahorita. Então, estou mostrando para ustedes alguns casos de prótese total. Neste caso, o componente glenoidal está aqui e podemos acompanhar através deste pequeno traço metálico assim. Então, este paciente ha tenido uma excelente evolução. Okay. Me gostaria de avançar isto. Algum pequeno problema acá.
Professor, você pode salir e iniciar de novo? Aí já deu. Bueno, disculpa unos errores técnicos acá. Entonces, usted ha visto un paciente con buena evolución. Acá otra prótese con el mismo modelo. Este es un modelo Bigliani-Fletto de prótese total de la Zimmer y también con una excelente evolución postoperatoria en pocos meses. Outro caso muito semelhante, uma avançada osteoartrose, recebeu uma prótese total e acá estava o paciente muito satisfeito. Eu não tenho só estes casos maravilhosos, eu tenho casos também que não evoluíram satisfatoriamente, pero em uma charla se necessita colocar a boa experiência, não a mala. E agora, com as próteses total, há algo novo em los anos 2020. Se chegou à conclusão que o segundo sítio que mais dá complicação é a haste. O primeiro sítio é a glena, sempre. Pero o segundo sítio é a haste humeral. Entonces, hay un cambio para que las hastes sean cada vez menores, más cortas, chegando quase a stemless. Y acá hay una descripción de la American Shoulder and Elbow Surgeons, la Academia Americana de Ombro y Codo. Anatomic total shoulder arthroplasty combines a humeral component replacing the humeral head with a polyethylene glenoid component resurfacing the glenoid sock. The past 20 years has witnessed a trend towards shorter bone-conserving humeral components. Por que eu lido para usted este? Para os jovens entenderem que um componente humeral menor se saca menos osso humeral e a cirurgia é mais econômica, menor sangramento e também mais fácil de fazer uma revisão. Acá estudo recente mostrando follow-up de 2 anos de 64 pacientes que han mejorado todos os scores funcionales. Asimismo, 9% de las hastes ainda eram consideradas em risco para soltura. E a prótese total com componente humeral short stem ou stemless, com press fit, em outras palavras, sem cimiento, está associada a melhorias significativas de los resultados clínicos, sem evidência de afrouxamento de los componentes no follow-up. Aqui, trabalho do ano passado, muito interessante. 1.115 M ou totales e 346 reversas. Então, 1.500 próteses, todas stemless, como o exemplo que você está vendo à sua direita. Houve melhora em todos os scores funcionais e mobilidade. A complicação 0,7% no grupo de M total e apenas 1,7% no grupo de reversa. Este é número muito baixo de complicações. Mi número é maior que este. E a conclusão é que os resultados com stemless são semelhantes a los estudos com haste e com taxas de complicações semelhantes. Em outras palavras, a stemless não é pior que a prótese com haste tradicional.
Em outras palavras, vamos avançar com Stimless de agora por delante. Outro trabalho deste ano, março, agora, no Journal of Shoulder and Elbow Surgery, uma meta-análise de quase 1000 próteses totais Stimless. Houve também uma melhora em la mobilidade em todos os scores. Portanto, os resultados semelhantes Stimless e CONASTE, porém com um tempo operatório menor e disminuição de perda sanguínea. Então, esta é uma tendência que temos hoje. E, finalmente, le mostro o avanço maior que temos hoje, são as próteses reversas. Esta acá é uma paciente de Paulo Piluski, mi sócio, em la plática de ombro e codo, uma senhora de 67 anos, dolor, disminuição progressiva da mobilidade, tinha comorbidades, hipertensão, hipotiroidismo, dislipidemia, e ha tido reparo de mango rotador há 10 anos atrás. Bueno, você pode ver uma tremenda degeneração gordurosa, graxa em los muslos, lo supraespinal, lo infraespinal e lo subscapular. Havia solo acá lo redondo maior hipertrofiado. E isto é o padrão que nós vemos em cuff tear arthropathy. E como le falei antes, a cabeça sube e encosta em la glena e se produz uma artrose acá. Então, esta é a melhor indicação, a indicação de lujo para a artroplastia reversa do ombro. Um invento que foi popularizado por Paul de Gramont em França no final dos anos 80, pero demorou mais de 10 anos para começar a ser de forma clínica. O conceito acá, muito simples, esta não é uma aula de biomecânica, o conceito acá é a medialização do offset. Offset é o centro de rotação, portanto, medializando o centro de rotação da articulação, o deltoides solamente o deltoide, teria mais facilidade para elevar o braço. Portanto, esse é o segredo do êxito da prótese reversa. E por que reversa? Para os jovens, se saca a cabeça, como aqui, numa osteotomia, e daí 2 componentes são colocados. O componente glenoidal agora é semelhante a uma cabeça. Portanto, é a prótese reversa. E acá, no húmero, uma plataforma, base plate, com muitos elementos para agregar uma boa estabilidade. E os braços bem para cima, 2 braços. E acá está a paciente que você ha visto. Para seu conhecimento, esta senhora foi aquela da ressonância magnética e esta elevação foi com 15 dias de procedimento cirúrgico. Vejam acá os pontos sendo sacados neste dia. E a senhora estava muito contenta com a mobilidade do deltoides que possuía e não tinha há muito tempo. Uma palavra sobre a prótese reversa em pacientes mais jovens. Isto é uma grande discussão recente, porque hasta o momento as próteses reversas estavam indicadas para os pacientes
viejos para los pacientes con más de 70, 75 años. Bueno, este no es más la realidad. Pascal Boileau, uno de los principales pesquisadores de Nice, ha hecho un trabajo muy bien estructurado con 417 pacientes que tuvieron una prótese reversa con menos de 65 años de edad y por lo menos 2 años de follow-up. La mayoría de los casos eran de cuff tear arthropathy o lesiones del mango irreparables. Complicaciones, 17%, instabilidad 5%, infección 4%, necesitó reintervención. Reintervención es para algo que no pasó bien, como por ejemplo instabilidad y luxación, 10%, y la revisión de las prótesis solo 7%. Las conclusiones son que las metodologías clínicas confiáveis en pacientes con menos de 65 años, especialmente en casos de mango rotador insuficiente o las fallas de otras artroplastías, total o EMI, y que las tasas de complicación y revisión son comparables a los pacientes más viejos. En otras palabras, no necesita más que el paciente fique viejo para tener una prótesis reversa. Y finalmente abordo con usted un caso, un tema muy actual, sobre las fracturas del húmero proximal. Para los más viejos, usted se lembra, era tratamiento conservador, con yeso o con un cabestrillo, algo así, para dejarlo paciente quieto. Después, aprendemos a pasar algunos filos de Kirchner, algunos tornillos. Después la prótese parcial fue la novedad. Fue la novedad con la introducción por Charles Neer. Pero los resultados clínicos no eran buenos y entonces recientemente se introdujo las placas filos para la fixación de la mayoría de las fracturas, 2, 3 y mismo 4 partes. Y ahorita las prótesis reversas son la gran indicación de las fracturas proximales del húmero. Bueno, esto es una verdad en la literatura, pero no exactamente en nuestra práctica diaria, porque las aseguradoras de salud, la gran mayoría de ellas acá en mi país, no permiten que nosotros usemos un material tan caro, tan expensivo para hacer una prótesis. Esta es una limitación. Pero en los países ricos, que no hay esta limitación de costos, la prótesis reversa está siendo utilizada cada vez más para el tratamiento de las fracturas proximales del húmero. Acá es un caso con buena indicación. Es una persona de 75 años, un gran fumador, por tanto, una persona que tenía dificultad de consolidación. Y este caso me ha sido regalado por Pascal Boileau, que ha indicado una artroplastia reversa. Y acá está el filme que Pascal me ha regalado. Cabo longo del bíceps, la cabeza humeral, se saca la cabeza, se pasa filos por la pequeña tuberosidad, como se ve acá, se limpia todo el sitio, se implanta la glenosfera,
los tornillos fixando el base plate y acá la prótese con la cabeza. Y ahora Pascal está haciendo el canal humeral y pasando filos, porque Pascal quiere mostrar la sutura que le hace al final. Necesita cimentar, necesita ser con steam, con haste, cuando se trata de fractura. Acá está el base plate con lo polietileno y la sutura, la amarría de las tuberosidades que Pascal está mostrando aquí para dar mejor estabilidad. Este es lo truco que Pascal está mostrando. Y ahora, una buena sutura de la troquín y del troquiter, haciendo muy rígido y vean que no hay supraespinal. Ese es el concepto de la prótesis reversa. No necesita el supraespinal. Y acá está la prótesis lista, ya checando la estabilidad y las rotaciones. Cerrando ahorita el deltoides. Se findó la cirugía. Muy bonito el procedimiento. Un regalo de mi amigo Pascal Boilot. Es importante reinserir las tuberosidades en la prótese reversa. Ese estudio apresentado por Daniel Mollet mostró que cuando hay consolidación de la gran tuberosidad, lo constant score es mucho mayor y mejor que cuando no hay consolidación de la gran tuberosidad. Entonces, esto es importante para nosotros entendernos muy bien el concepto de la reconstrucción. Y ese trabajo mostró la comparación de la hemiartroplastia con las reversas. Una serie muy grande, 55 reversas y 313 hemiartroplastia. Un trabajo de longo plazo, de 1999 hasta 2010. Fue usado o Oxford Shoulder Score, porque este es un trabajo inglés. No hubo diferencia a los 6 meses en movilidad y satisfacción, ninguna diferencia en mortalidad y también en revisiones. Y la conclusión fue que la reversa es mucho mejor que la hemiartroplastia en 5 años de evolución. Este es un estudio económico para mostrar que al inicio del siglo, la mayoría de las prótesis eran ainda hemi. Un poco después, la prótesis total era la mayor parte de las ventas por las compañías. Y en 2008, apenas 4 años después que la prótese reversa fue liberada por FDA, havia 27.000 próteses totales, 20.000 hemi y solo 3.000 reversas. Bueno, en 2011, cuando ese trabajo fue publicado, la reversa ya era mayor que la suma de las hemi y de totales. Por lo tanto, yo pienso que en cada 10 prótesis, artroplastias de hombro alrededor de Estados Unidos y Europa, 7, tal vez 8, sean hoy en día reversas. Y 2 o 3 totales y muy pocas, raras,
hemiartroplastías. Ese trabajo también muy reciente mostró que las complicaciones son mayores en la hemi do que la total y la reversa. Vejam que agora se ha cambiado la porcentaje de complicaciones. Tenemos muy pocas complicaciones en la reversa cuando comparado con las hemi. Y esto era exactamente lo contrario hace 15 años atrás. La reversa tenía un grado mucho alto, elevado de complicaciones. La conclusión es que la falla de la glena y la instabilidad fueron las principales causas de revisión. Y la reversa fue lo implante de escolha para las revisiones. Este es mi último slide y es filosófico también. Con nosotros estamos teniendo una mayor expectativa de vida. Vivimos hoy 75, 80, 90, 95 años. Algo muy raro cuando el Dr. Nier empezó la artroplastia en los años 50. Por tanto, hoy en día tenemos mucho más artroplastias que antes. Para nosotros cirujanos es importante aprender correctamente, learning curve. Usted tiene que hacer workshops, tiene que hablar con los representantes que le envíe para un centro de entrenamiento para usted hacer estos procedimientos en materiales, en cadáveres y tener la confianza de esto. También es importante visitar centros de referencia y aprender con los especialistas. Entonces, cuando usted se siente seguro, usted puede hacer solo en su práctica. Lo principal objetivo es siempre disminuir la dolor y aumentar la movilidad, dando más calidad de vida a los pacientes. Bueno, esta fue mi presentación. Disculpa por los errores. Disculpa por los errores de tecnología. Yo tengo alguna dificultad de usar Zoom ainda, pero terminamos bien. Muy feliz por discutir la experiencia con mis amigos. Muchas gracias, profesor. Tenemos unas preguntas que me gustaría realizarle. Ricardo Horta de Belo Horizonte, Minas Gerais, pregunta, lo saluda y él nos dice que es un ortopedista oncológico y le gustaría saber si existe un modelo de prótesis de hombro inversa que pueda usarse en caso de resección de la glenoides debido a la afectación tumoral. Ricardo Horta es un amigo muy querido, una persona de mi relación más próxima y yo tengo mucho cariño por él. Ricardo. Es recíproco. Ricardo, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Hoy en día, vamos a hablar en portuñol, ¿sí? Hoy en día hay prótesis con hastes muy longas que llegan perto del codo para la revisión. Entonces, usted puede sacar grandes cantidades de masa tumoral, incluyendo las partes blandas cuando necesita, y colocar con alguna estabilidad estas prótesis reversas. Lo bueno de esto es que no necesita el mango rotador para elevar el miembro superior. Lo deltoide va a hacer esto. Y también
cada compañía tiene modelos especiales para tumores o revisiones, siempre con hastes longas, no con stimulus. ¿Está bien? Sí. Y él le preguntaba en la lesión de la glenoide, si hay algo para la glenoide. En una prótesis parcial o En una prótesis reversa, si hay algo para sustituir la glenoides. ¿cierto? Lo calcañar de Aquiles, la parte más flaca de todo el concepto de prótesis reversa es la glena, porque cuando usted coloca los tornillos para que la base plate fique fixa, aquilo le compromete la glenoides. Entonces, en un caso de afrouxamiento, infección, muchas veces usted tiene que sacar todo esto. Y se crea un gran espacio que es algo muy difícil de tratar. Por eso que las revisiones son revisiones de la prótesis reversa. Es un procedimiento altamente complejo que debe ser feito por pocos cirujanos. Porque, sim, entonces, o que se hace? Muchas veces se necesita se colocar hueco de banco de tejidos para que haya más quantidad óssea para colocar-se uma nova prótese reversa. Ou, se você saca todo, pode colocar uma prótese hemiartroplastia como salvaje desta situação. Perfecto, profesor, gracias. Otra pregunta del doctor Wilson Onishi de Santa Cruz. ¿Alguna recomendación para evitar el notching de la glenoides? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Wilson Onishi. Hoy en día, la recomendación, y yo no ha incluido en mi charla porque la idea era mostrar las indicaciones y no conceptos de técnica cirúrgica. Pero hoy en día, usted coloca lo base plate en la glena más bajo posible para que la cabeza fique abajo de la glena. De esta manera, lo húmero, lo base plate del húmero no va a tocar en la glena, lo borde medial de la glena y hacerlo notching, que es una posibilidad de aflojamiento que no nos gusta. Entonces, lo notching existe y puede ser evitado con una buena técnica cirúrgica, colocando la cabeza lo más bajo posible y también por opción de el concepto biomecánico con 135 grados de angulación de la prótesis que viene de la compañía. Entonces, usted selecciona prótesis con 135 grados de angulación y no más 155 como era la prótesis original de Paul de Gramont. Sí. Tenemos otra pregunta de Alessandro Pain de Belo Horizonte. Lo saluda y dice si hay algún arsenal moderno para la realización de artroplastía o usted encuentra que todavía existe la indicación para cirugía de Jones y artrodesis en el hombro. Qué buena pregunta. Alessandro Pain es un excelente maestro en Santa Casa de Belo Horizonte y un gran amigo. Gracias por la pregunta. Cirugía de Jones es una cirugía donde el cirujano saca la cabeza del húmero y deja
intenta suturar el mango rotador a la parte lateral de la diáfise del húmero. Entonces, se queda un hombro sin control muy bueno. Esta es una cirugía de salvamiento. Yo he hecho un Jones 2 años atrás, en una revisión de una prótesis total que se quedó infectada, infeccionó, coloqué un espaçador y propuse a la paciente hacer una reversa, pero la paciente no lo aceptó. Entonces, la sugerencia era sacar lo espaçador de silicone. Y de ahí, la paciente evoluiu bueno, pero no espectacular. Está regular, vamos a hablar así. Entonces, la cirugía de Jones foi descrita em 1923. Olha só, um siglo atrás. E era uma solução que os cirujanos tinham naquela época. Hoje em dia, não há mais indicação, excepto para tratar uma grande complicação. E a artrodesis, sim, a artrodesis de ombro ainda há espaço, especialmente em los casos muito graves de lesão de plexo braquial, em que as tentativas microcirúrgicas e transferências tendinosas, como o trapézio para o deltoides, se han falhado. Então, uma artrodesis em boa posição, como la aprendemos, 30 graus de abdução, anteriorização de mais 30 graus, que é possível trazer a mão à boca. A artrodesis é ainda uma cirurgia válida, pero a mão há que funcionar bem, porque algumas lesões do plexo braquial, a paralisia é completa. Então, não há indicação para se fazer uma artrodesis quando não há boa função da mão. E algo mais. Algumas artrodeses podem se cambiar para reversa. Há descritos em la bibliografia de pacientes que tinham uma artrodesis e depois de anos decidiram converter isto em uma reversa, porque o deltoide estava ainda funcionante. Isto é possível, sim. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de Ecuador, el doctor Fernando Luzuriaga. ¿Tiene cabida el ring and run en la hemiartroplastía en pacientes jóvenes con alta demanda física? Esta é uma pergunta muito própria. Muchas gracias por ela. Explicando RIM and RAM. É uma técnica desarrollada por Frederick Madsen em Seattle, Washington, Estados Unidos. E Dr. Madsen, junto com Rockwood, porque foram amigos todo o tempo, Dr. Madsen assegura com seus equipagens que pode limpiar a glena a ponto de deixá-la lo más como chama, Roca? Lisa possível, graças. E daí ser somente uma hemiartroplastia. E eu pertenço ao grupo de estudos do Dr. Madsen. Ele ha mantenido sua palavra em estes 20, 30 anos, defendendo o RIM and RAM. RIM and run significa limpiar e correr. Em outras palavras, não necessita colocar algo acá em la glena. E Dr. Madsen tem maravilhosos resultados funcionais, com diminuição da dor. O problema é que outros autores não conseguem duplicar os mesmos resultados. Tiene malos resultados com esta técnica. Então,
hay siempre una gran discusión científica. Personalmente, no me gusta hacer rim and run, porque yo soy fellow de Charles Neer. Y cuando yo estuve con Charles Neer, lo estándar era hacer la prótesis total, lo húmero y la glena. Perfecto, tenemos otra consulta. Dice, si con un paciente joven con mango rotador íntegro de 38 años, ya operado con una EMI, artroplastía, y ahora presenta limitación en la abducción de 45 grados, no tiene limitación a las rotaciones, ¿recomendaría una prótesis total o una reversa? ¿Quién es Galaxy? No colocó su nombre. Yo sé, Galaxy pertenece a un grupo de hombro y codo que yo pertenezco. Un espectáculo, Galaxy. Me gusta mucho esta denominación. Bueno, Galaxy, 38 años. 38 años es muy joven, muy joven. Si hay un mango rotador ainda funcional, por supuesto que este paciente necesita de una prótesis total, no reversa. Una reversa puede durar 10, 15, 20 años. Imagine usted con 38, con 58, en la mitad de la vida, la reversa se terminará. Y de ahí no hay solución, por lo menos ahorita, para esto. Entonces, sí, de parcial para total. No es una cirugía muy difícil. Hay que sacar los cimientos, hay que hacer una osteotomía del húmero y se reconstruir esto. Una cirugía de 4 horas, algo así. Muchas gracias, profesor. Ya no hay preguntas. Pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez para terminar la palestra. Gracias. Claro que sí. No, Andrés, voy a aprovechar el micrófono. Usa la tomografía en 3D para el estudio de la glenoide en los casos que va a colocar reversa. ¿Ayuda, no ayuda? ¿Cuál es su experiencia? Sí. Juan Carlos, hoy en día la técnica más avanzada es un estudio hecho por un aplicativo en la computadora que da a usted exactamente llamamos navegación, pero hay muchas denominaciones. Usted coloca en un computador en el quirófano y después puede medir en los pacientes y saber exactamente la medida correcta para sacar y no tener ninguna pérdida hueca cuando usted está limpiando la glena. Y claro, los exámenes preoperatorios incluyen siempre una tomografía para tener más datos clínicos y anatómicos del paciente. Hay también una técnica que podemos usar que es reconstrucción 3D. Bruno Gobato es una autoridad internacional en reconstrucción 3D de cualquier área del cuerpo humano y ha ayudado muchos en reconstruir la pieza y enviar al cirujano para que pueda ver y organizar su técnica cirúrgica. Sí. Muy bien, Andrés. Gracias. Agradecerle a nombre de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología nuevamente su excelente participación con esta conferencia que ha sido muy objetivo, académico y histórico para todos nosotros.
Gracias por aportar y compartir su experiencia con todos nuestros países. Gracias. Desejo uma boa fim de semana para todos vocês. Eu estou vendo acá nomes muito queridos, amigos. Eu he visto aqui Daniel Moyá, eu he visto aqui Jesus Palacios, Paulo Patinho, pessoas de Fernando Ruiz. Eu vejo aqui mais outros amigos, amigos de outros países também, Lília Barbosa, e me encanta esta possibilidade de nós outros podermos estar juntos, mesmo de forma eletrônica. Desejo a você uma boa distância social, que tudo corra bem durante o Covid em seu país, e nos vemos quando as possibilidades permitirem. Adiós a todos. Muchas gracias, profesor. Sí, Andrés, ya le vamos a comunicar porque usted estaba invitado para nuestro congreso en octubre y posiblemente vamos a postergarlo para el año que viene, entonces se mantiene la invitación para el año que viene. Posiblemente nuevamente acá en Santa Cruz. Juan, possivelmente Sí. não. Acá em Brasil, muitos estados não permitirão reuniões de mais de 50 pessoas hasta dezembro. Sí. Porque a curva ainda está ocorrendo. Então, não há nenhuma programação de eventos médicos aqui em nosso país hasta dezembro, por lo menos. Sí, nosotros vamos a postergar para octubre de 2021. 21. Eu vejo Daniel Moya Sí, aqui. Daniel. Adelante, Daniel. Sí, hola. Bueno, ante todo, felicitaciones a todos. Lo que está haciendo la sociedad boliviana es monumental. Realmente la calidad de los webinars son excelentes. Así que felicitaciones a todos. Gracias, Daniel, Daniel. e sobre eventos médicos em Argentina? Todavía no tenemos nada claro. Alguien dijo, no seas el primero en hacer el primer congreso post-COVID, porque hay que ver realmente cuál es la experiencia y qué es lo que sucede, cuáles van a ser las normas, si va a haber que hacer pruebas a todos los participantes. Realmente todavía es muy incierto, pero todo apunta a que van a ser eventos mixtos o bimodales. Parte va a ser presencial y parte va a ser de esta manera. Entonces tal vez haya menos gente presente y se pueda difundir mucho más. Perfecto. Romberg, estou vendo Romberg aqui. Luiz Romberg, de Asunción. Ahí está. Fernando. Adelante, Fernando. Sí, ¿cómo está, Andrés? Un saludo, un abrazo. Necesito que Conmebol abra o futebol. Então, podemos pelear, não? Conmebol há que permitir. Como está em Paraguai o isolamento social, Romberg? Y acá está realmente bien aislado. Eso está haciendo que la circulación viral local no esté aumentando. La mayoría de los casos son los de las personas que están viniendo de afuera, especialmente del Brasil. Hasta ahora está muy contenido todo porque todo está encerrado. Ahora están comenzando a abrir un poquito. Ok. Aqui os números são muito